Olha, a hora do nosso painel CNN. O presidente Lula, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o influenciador digital Felipe Neto foram convidados para participar do Fórum Mundial da Unesco em Paris, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. O evento vai discutir propostas para regulamentar as redes sociais e o combate à desinformação e às fake news. Segundo a Unesco, Lula não vai comparecer presencialmente, mas deve enviar um vídeo apoiando a iniciativa. Os três convidados já se posicionaram a favor de uma regulamentação das redes e tanto Barroso quanto Felipe Neto estarão presentes na França. Para falar sobre esse assunto e sobre possíveis novas regras nas redes sociais, eu converso agora no nosso painel com os deputados federais Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Boa tarde, muito bem-vindo, deputado. E Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez, deputado. No início deste mês, o ministro Barroso disse que, entre aspas, precisamos, em alguma medida, regulamentar a internet e as mídias sociais para que elas sigam nos trilhos da civilidade e da ética, fecha aspas. Por que a palavra regulação, deputado Evair, causa tanta estranheza para as pessoas? Porque ela é ligada à censura, muitas vezes. Olha, primeiro, deixar muito claro que a tendência de regular as redes sociais, as mídias sociais, são os movimentos de esquerda no mundo. Haja visto os países que já fazem essa regulação. A esquerda, a brasileira inclusive, uma esquerda do atraso, ela entende que ela teria o monopólio da mídia tradicional. E ela, naturalmente, não tem as rédeas das redes sociais. Então, cria esse discurso, né, o discurso da democracia, inclusive, a democracia que eles falam para os outros, mas não as exercem internamente. Basta ver como os partidos se organizam internamente, como que são os acordos políticos internos, que não tem nada de democracia. Então, eles querem botar aí o chamado cabresto curto naquilo que eles não dominam, que é as mídias sociais. Aí querem usar, naturalmente, a força do Supremo, que tem se intrometido, às vezes, em temas que não é de sua competência, porque cabe ao parlamento fazer esse debate e não cabe ao Supremo fazer essa intromissão aqui nesse tema. E estranho, inclusive, o próprio presidente Lula, ele tratar de um tema que ele não conhece. Ele não tem rede social própria, ele não opera com as redes sociais, né? Ele ignora ou forçam ele a não participar ativamente, porque naturalmente sabem da força que isso tem. Portanto, é querer, como eu disse, é querer colocar um cabresto curto nas pessoas. E o que acontece? Quando as redes sociais, da forma que são, permite com que as pessoas livremente, aonde esteja, trabalhando no seu dia a dia, na produção de conteúdo, possam participar do processo do debate público e privado brasileiro. Então, é inadmissível você imaginar que você vai construir uma democracia na sua essência, tirando a liberdade das pessoas. E, naturalmente, você tem esse fórum que a Unesco lidera, parece um fórum pelos convidados, não só os convidados brasileiros, mas os convidados globais, tem uma tendência ideológica de uma única direção e, naturalmente, isso não traz unidade. Eu não posso concordar que quem faz esse debate de regular a mídia social apoia ditaduras como da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, da própria Rússia e a própria China. Ou seja, é esse modelo que querem trazer para dentro do Brasil e, naturalmente, nós não vamos aceitar, porque nós queremos dar liberdade às pessoas de opinião. E, claro, os excessos já estão previstos em lei, como calúnia, difamação. Nós já temos ferramenta mais do que colocada no mercado jurídico para fazer as punições, as correções, quando necessárias, à luz e à transparência da lei. Bom, vou pegar daí da sua resposta para fazer também a pergunta ao deputado Carlos Zaratini. Viu aí, deputado, que o deputado Evair de Mello, ele considera essa regulação com movimentos ligados mais à esquerda e diz que já tem elementos, então, para coibir isso assim que ele termina a fala dele. Temos ou não? Regular é censurar? Não, ninguém está propondo aqui que haja uma censura, né? O que a gente está propondo é que haja limites. A internet não pode ser um campo onde prevaleça o discurso de ódio, onde a gente verifique os discursos de atentados contra a democracia, do golpismo, do fascismo. A internet não pode ser um ambiente de incentivo à violência, de incentivo a um sem número de crimes, como a gente vem observando, ao tráfico de drogas
Enfim, é preciso que haja regulação. É preciso, sim, que haja a condição de liberdade das pessoas se manifestarem, mas não a liberdade para o discurso de ódio, para o discurso da violência. Então, é necessária a regulação. Isso não é uma decisão da esquerda. Quem está promovendo esse debate é a Unesco. Quem está já tomando medidas objetivas no campo da regulação é a União Europeia. Né? São países que não têm nada de ditadura. A União Europeia são democracias, são países democráticos. O próprio Estados Unidos tem esse debate. Então, nós precisamos, de fato, nos engajarmos nesse debate mundial na busca de uma solução onde a gente possa ter uma internet livre para o debate, onde as pessoas possam manifestar as suas opiniões, mas não promover essas situações como a gente vem observando no mundo todo. Né? Então, por que esse assunto ganhou uma dimensão internacional? Em primeiro lugar, porque a rede ela é internacional. Em segundo lugar, esses fatos, esse discurso de ódio, de violência, está surgindo em todos os países do mundo. E, logicamente, a internet tem que ser preservada e ser limpa desse tipo de atitude. Então, nós precisamos debater o papel das plataformas, o papel dessas grandes empresas de tecnologia, nós precisamos debater até onde vai o poder das legislações nacionais, da criação de uma legislação internacional. Então, nós precisamos garantir a liberdade. A liberdade é exatamente todos poderem se manifestar e não se manifestar as ideias fascistas, golpistas, né, violentas. Essas sim tem que ter uma moderação, uma condição de moderação. E isso tem que ser feito de uma forma democrática também. Por isso que esse debate está sendo convocado, para que exatamente se pondere como realizar a regulação sem que haja censura. Nós não concordamos com a censura, mas também não concordamos com um tipo de ação como a que vem sendo feita por certos setores na rede internacional. Deputado Evair, só para tirar a nossa discussão do ambiente unicamente político e para mostrar o que é importante a gente discutir aqui, porque muitas vezes esse espaço virtual se tornou uma espécie de terra de ninguém, a gente pode dizer assim. A gente tem, eu abri aqui rapidamente uma notícia no site da CNN mesmo, denúncias de neonazismo na internet cresceram 60,7% de 2020 para 2021, mais de 9 mil para 14 mil denúncias, um número estrondoso. Aí tem neonazismo, racismo, homofobia, xenofobia e todo tipo de mazela das nossas sociedades que não estão habitando unicamente aqui no Brasil. Como resolver esse problema da internet ou das redes ser um ambiente de terra de ninguém, então, deputado? Olha, esse debate é necessário. Imagina o governo que está aí, e não tem como fugir do debate, porque o governo acaba liderando essa discussão. O governo, claro que ele faz uma perseguição clara aos sites, aos canais de TV, aos jornais e às revistas que não têm um comportamento que eles gostariam. Eles fazem uma perseguição clara, né, uma chantagem clara, está expostas. Nós temos inúmeros colegas da mídia, da imprensa, né, quem estava monetizado aí com seus programas, com suas receitas, que não tinham um pensamento na mesma linha de ideologia do governo. O Partido dos Trabalhadores, do qual está afiliado o presidente da República, é um partido que no seu histórico ele fez eventos e militâncias, porque não tinha rede social na época, né, recentemente ministros fazendo esse pronunciamento de invasão de propriedade privada, né, de invasão de prédios públicos. Os grandes movimentos antidemocráticos infringindo a lei foram liderados nos últimos anos pelo partido da esquerda. Então é estranho eles serem agora que esse debate não pode ser feito, que tem que ser democratizado. Esse não é o histórico deles. O que nós queremos é liberdade para as pessoas, criar esse mecanismo. Querer regular a rede social é o mesmo que eu tirar a liberdade acadêmica.
É o mesmo que eu ir nas universidades hoje, no Instituto Federal e nas universidades, e acabar com esse conceito, que é um conceito já universal e entendido por nós, da liberdade acadêmica. Nós temos que permitir, sim, essas inovações. Eu volto a dizer, os crimes de calúnia, de difamação, já tem previsão legal. O presidente da República é um que fica aí todo dia falando um monte de bobagem, usando os canais convencionais, os canais que lhe convém, porque dá o espaço para ele, e não, às vezes não dá esse mesmo espaço para a chamada oposição, fica fazendo calúnia e difamação o tempo todo. Porque, volto a dizer, o presidente da República não tem rede social, ele não opera com rede social, ele fala de um negócio que ele não conhece. E, naturalmente, esse seu governo, que não é um governo democrático, todo mundo sabe que tem um procedimento interno ditatorial, vai nessa contramão. Volto a dizer, querer regular as minhas redes sociais como a esquerda quer, seria mais ou menos a mesma coisa de eu querer ir dentro da universidade hoje e tirar o que eu chamo de liberdade acadêmica, liberdade de pesquisar, liberdade de manifestações, liberdade de fazer os seus registros. Impensável nos dias de hoje eu voltar a esse fato. Porque a universidade, a academia, tem pensamentos, tem ideias, o contraditório é necessário. Da mesma forma que as redes sociais hoje, ela tira esse monopólio da chamada grande mídia e permite com que pessoas possam se manifestar, fazer o seu registro, fazer as suas convocações naturalmente. E volto a dizer, já existe punição para aqueles que cometeram os crimes que estão previstos aí. Não vamos inventar crime novo. Deputado, o senhor me deu um drible aqui, acabou não me respondendo o que eu queria saber sobre, fora da política, as questões de xenofobia, homofobia, crescimento de células neonazistas, neofascistas no Brasil, que a gente vem acompanhando. Tudo isso já tem previsão legal e aquele que foi identificado com essas manifestações já tem previsão legal para as suas punições. Não é regular a entrada, é acompanhar a saída. E quem fizer a opção por cometer algum tipo de crime, naturalmente precisa e deve ser punido no rigor da lei que já está posta aí. Agora eu vou para a parte política. Deputado Carlos Zaratini, nós saímos de um período eleitoral turbulento, a gente já viu aqui o deputado Ivaí falando, como nunca tinha se visto antes, as redes sociais viraram um campo de batalha de informações muitas vezes duvidosas. A Unesco defende que a internet é uma importante ferramenta, como o deputado Ivaí falou também, para a comunicação e disseminação do conhecimento. Mas a organização diz que as plataformas de mídia social também estão espalhando desinformação, discurso de ódio, teorias da conspiração que danificam o tecido das nossas sociedades, semeando desconfiança exacerbada ou exacerbando a polarização política, ajudando a semear o extremismo e minar as condições para a coexistência pacífica, em particular eleições livres e justas. Esse daí é o texto da Unesco. Como é que vocês avaliam o papel das autoridades durante o período eleitoral brasileiro, quando o assunto foi monitoramento das redes sociais? Vou perguntar para o senhor também, deputado Ivaí, a mesma coisa. Primeiro agora com o deputado Carlos Zaratini. Olha, eu acredito que o monitoramento foi muito falho, né? Exatamente porque não existe a regulação das redes. A falta da regulação das redes impede que se faça um monitoramento e que se faça a retirada de conteúdos que são conteúdos falsos, fake, né? Conteúdos que no debate eleitoral utilizam de mentiras para tentar atrapalhar a campanha ou ser vitorioso na campanha com base em falsidades. Da mesma forma como fizeram durante a pandemia, quando foram contra as vacinas. Da mesma forma como tem deputado agora que se manifesta contra o uso de máscara e fica divulgando contra o uso de máscara como que fosse um erro o uso de máscara, né? Tem deputado fazendo isso. Então, às vezes se fala, desmonetizou. Desmonetizou é uma punição tardia para o que foi feito. Nós precisamos de regulação exatamente para que, tanto no campo da política, como no campo da saúde, como no campo da segurança, a gente tem as autoridades tenham as condições de impedir a proliferação de fake news, a proliferação de propagandas de assuntos que não dizem respeito à população e que visam aumentar o grau de violência. Ora, o deputado Ivaí falou de ter liberdade. Liberdade para defender o nazismo, liberdade para defender
genocídio, liberdade para dizer que existe raça superior, é essa liberdade que se quer ter? Eu discordo totalmente, certo? Eu não acho que se deva dar instrumentos para aqueles que querem eliminar uma parte da sociedade, uma parte da opinião pública. Esses não tem que ter, não tem que ter liberdade, não. Nós temos que garantir o funcionamento da democracia, o funcionamento da saúde, certo? É por aí que a gente tem que caminhar, e não esse tipo de atitude que todo momento tenta negar, certo? Aquilo que já foi pesquisado, que é do conhecimento público, que é avanço para a humanidade. Então, nós não concordamos, né, com a forma como está. Voltando à sua pergunta, houve, sim, um esforço da parte do Tribunal Eleitoral de fazer o acompanhamento das eleições e tomar medidas para impedir a proliferação de fake news, mas ele tem limites, porque exatamente nós não temos uma legislação que permita a regulação das redes da forma como deve ser feita. Deputado Evaristo, eu acho que a gente deveria discutir mais, debater mais as fake news também. E eu queria trazer um elemento. Dia desses, um parente próximo me ligou assim desesperado, chorando e passando mal, com palpitação, porque ele queria confirmar se era verdadeira uma notícia absolutamente absurda que ele tinha lido num grupo de extrema-direita. E ele estava quase infartando de verdade. Então, eu lhe pergunto, a gente talvez nem pense nesses elementos, mas o senhor acha que deveria haver um debate sobre as fake news e como coibir isso? A maior fake news do processo eleitoral foi quando um grande canal de televisão disse que o então candidato Lula tinha sido absolvido dos crimes que cometeu. Isso sim teve impacto no processo eleitoral. Faltaram com a verdade. Não disseram que ele teve uma alforria provisória que permitiu esse processo, naturalmente agora eleito, mas que ele, assim que não for mais presidente da República, ele vai voltar a responder pelos crimes que ele cometeu. Então essa é a construção hoje que a esquerda faz, como eu disse, ela sabe que ela perdeu esse campo de batalha, ela que historicamente sempre teve uma militância muito forte na formação de conteúdo, né? Ela se intitulou a dona da verdade. Na verdade, ela foi sempre um aliado dessa ditadura, porque elas não querem o amplo debate, quer levar as pessoas para uma única direção, né? Eles negam que são a favor do aborto, eles negam que são a favor da liberação de drogas e ficam realmente incomodados porque, não tendo espaço na grande mídia para debater temas como esse, naturalmente eles ficam encurralados, né, com essa liberdade com que as pessoas têm no nosso dia a dia. Então, não é inimaginável você querer criar conteúdo, você querer disciplinar aquilo que é a liberdade de pensamento. Eu volto a dizer, imagina se nós, da direita, levássemos a hipótese de acabar com a liberdade acadêmica. Eles dariam cambalhota, piruletas, eles fariam as maiores trepudias do mundo, chamariam isso de ditadura, que seria interferir no processo acadêmico de opinião. Ora, todas as pessoas precisam e devem ter liberdade de produzir os seus conteúdos, suas informações. E volto a dizer, já existem punições claras para aqueles que cometeram mesmo que sejam conteúdos inverídicos, deputado? Claro, o presidente Lula, por exemplo, ontem, ele cometeu um outro crime constitucional. Ele chamou o impeachment, que foi legitimado, por exemplo, pelo Supremo, de golpe. Quando ele faz isso, ele desrespeita o parlamento e chama o Supremo de golpista. E nada se faz. Fosse o contrário, você viria ao que seria feito para cima de nós. Então, deputado, a internet permite que nós tenhamos duas verdades. E as pessoas com a boa formação, cada um vai escolher a sua verdade à luz da lei existente e vai seguir a vida. Bom, a sua verdade é um pouco discutível, né, deputado? Eu vou perguntar agora, eu só vou tentar dar pelo menos uns segundos ao deputado Carlos Zaratini para a gente ter um mínimo de equiparação de tempo aqui. Uns 30 segundos, deputado, para o senhor falar também sobre esse tema das verdades relativas. O deputado Evair acabou de soltar duas fake news aqui, ao dizer que a esquerda é a favor do aborto, que a esquerda é a favor da legalização das drogas. Ele acabou de dizer duas fake news, com a maior cara lavada aqui.
Entende? Então, imagina só ele dizer tudo isso nas redes sociais, sem nenhuma possibilidade de contraponto e sem nenhum limite. Então, aqui, a reprodução das fake news, ela é violenta, precisa ter regulação, sim. Nós precisamos acabar com essa monte de mentira que circula e que deixa as pessoas inseguras, como você mesmo citou aí do seu parente, que as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer no dia seguinte. Por quê? Porque a direita extrapola, ela vai além da legalidade, ela utiliza os canais de comunicação para disseminação de fake news. Deputado, me desculpa, infelizmente o nosso tempo acabou, mas você aí de casa viu a necessidade da gente debater esse tema, porque é um tema difícil, espinhoso e causa muitos outros problemas, inclusive para a gente que está aqui nessa condução. Eu vou convidar os dois mais uma vez para a gente debater esse tema em outro momento. Infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigada aos dois. Nós conversamos com os deputados federais Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez.